gente. Então vamos dar continuidade aqui aos temas que vocês votaram lá nos stories. E esse tema foi bem votado aí, o ganho de lavada em relação a outro, que é em relação a complicações ou possíveis complicações em cirurgia ortognática, tá? Eu gosto de dividir as complicações em 3 tópicos principais. Complicações pré-operatórias, complicações transoperatórias, ou seja, no momento da cirurgia, e complicações pós-operatórias, ou seja, após a cirurgia. É importante a gente dizer que toda cirurgia, desde uma extração de um dente do siso até, por exemplo, uma cirurgia ortognática, ela necessita de planejamento, tá? Então, o planejamento, que é o pré-operatório, é uma fase importantíssima para a cirurgia. Então, por exemplo, um planejamento incorreto da cirurgia leva, sem sombra de dúvidas nenhuma, a uma questão de uma complicação pós-cirúrgica. Então, hoje, é muito difícil a gente ver ou ouvir de algum paciente ou até de algum colega mesmo que realiza a cirurgia ortognática sem o planejamento virtual, tá? Mas o planejamento virtual, ele não é êxito total para a cirurgia ortognática. A gente tem que entender que o planejamento facial, a análise facial prévia à cirurgia ortognática, a conversa, o contato do colega cirurgião com o ortodontista é muito importante, do colega cirurgião com quem vai fazer a fisioterapia pós-operatória da cirurgia ortognática é muito importante. Esse contato entre os profissionais para deixar tudo alinhado para a cirurgia do paciente, mas também o planejamento reverso da cirurgia. De preferência, eu sempre gosto de fazer o meu planejamento da cirurgia ortognática do meu paciente. Tem colegas que vão realizar o planejamento virtual delegando para um assistente ou para algum outro colega, mas assim, o importante é esse cirurgião ele sempre acompanhar o planejamento da cirurgia do paciente. E o mais importante de tudo, fazer uma conferência, conversar com o paciente o que vai ser feito na cirurgia dele. A gente observa que a grande maioria das complicações, elas acontecem porque o paciente esperava, tinha uma expectativa de algo, ele não conversou a respeito disso com o cirurgião, porque não teve esse elo. O cirurgião não mostrou planejamento, enfim, não faltou esse elo de comunicação que levou a uma complicação do resultado da cirurgia. Outra questão que eu acabei subdividindo entre esses tópicos são as complicações transoperatórias. Nas complicações transoperatórias, ou seja, no momento da cirurgia, a gente pode ter, por exemplo, uma fratura indesejada dos maxilares, ou da maxila ou da mandíbula, que quando acontece uma fratura indesejada, geralmente é na mandíbula, tá? É muito fácil de o cirurgião ele conseguir resolver isso no intraoperatório, ele consegue resolver isso lá na sala cirúrgica. Mas se ele não resolver da forma efetiva, a gente pode ter uma complicação pós-operatória, tá? Assim como um erro de fixação óssea, uma fixação óssea instável, que não foi o suficiente para a cirurgia ortognática do paciente. Isso vai comprometer na estabilidade depois e vai gerar uma complicação. O mau posicionamento condilar é algo que a gente se preocupa muito. O côndilo, que é a parte da mandíbula que se comunica com o crânio, que vai dar formação à articulação temporomandibular, é muito importante esse côndilo estar numa posição estável, ou seja, centrado dentro da fossa, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhe, a gente até pode fazer um vídeo disso depois, mas um posicionamento condilar correto é o que traz estabilidade para a cirurgia ortognática. Assim como, por exemplo, terminar a cirurgia da forma que foi planejada. Então, se planejou para ficar com a oclusão de uma forma no planejamento virtual, a cirurgia tem que terminar daquela forma. A oclusão tem que terminar daquela forma, não importa o tempo que a cirurgia ela leve. A cirurgia é um momento ali que a gente tem, que a gente despende uma energia gigantesca para, enfim, ser resolutivo, dar certo. Então não importa o tempo, se vai demorar 1 hora a mais ou 2 horas a mais. A gente tem que deixar o paciente com o que a gente planejou. Agora, em relação às complicações pós-operatórias. Quando a gente fala de complicação pós-operatória, pode ser, por exemplo, uma negligência do paciente, o paciente que não seguiu as orientações pós-operatórias, que não retornou no pós-cirúrgico, tanto no cirurgião quanto no ortodontista, ou não foi no fisioterapeuta, que é especialista em pós-operatório de cirurgia ortognática. O que eu costumo dizer para o paciente é que quanto mais ele retornar na clínica, nas primeiras semanas, primeira semana, segunda semana da cirurgia, melhor, que a gente consegue encurtar ou diminuir qualquer chance de alguma complicação pós-operatória. Então, quanto mais recente
E quanto mais precoce esse retorno é importante para a gente, o profissional, estar sempre acompanhando o caso do paciente. É importante a gente dizer que cada paciente tem uma fisiologia, cada paciente tem um corpo, então isso também é inerente de a gente tem que acompanhar de perto, para qualquer possível complicação a gente acompanhar e eliminar ela. Recidiva da oclusão após a cirurgia ortognática. Isso é o quê? Então imagina, cirurgia ortognática na sala no intraoperatório terminou da forma que a gente queria, que a gente gostaria. E depois essa mordida, essa oclusão, ela começou a mudar depois da cirurgia. Isso pode ser devido a uma reabsorção condilar, isso pode ser devido a uma recidiva ortodôntica também, tá? E até de repente um posicionamento condilar indevido que não foi constatado na hora da cirurgia, tá? E então isso é uma complicação pós-operatória, tá bom? E também a gente tem, por exemplo, uma mobilidade, geralmente é da maxila, tá? Pode ser da mandíbula, mas pode ser da maxila, que é quando o osso, após a cirurgia ortognática, não cola. O osso ele pode não colar por alguns fatores. O principal é a falta de contato ósseo, tá? Por exemplo, um paciente tem a face curta e ele precisa ele tem um sorriso que ele não aparece os incisivos, enfim, a gente precisa expor mais esse incisivo no sorriso do paciente. O paciente que tem a face curta, a gente precisa alongar mais essa face para ele ficar mais harmônico. Se é uma face curta, onde a gente tem que descer muito esse maxilar superior, a maxila, pode ter um problema de ficar com uma falta de contato ósseo. E essa falta de contato ósseo faz esse osso não colar, não ter a consolidação óssea, tá? E aí isso pode levar a uma complicação pós-operatória, onde essa maxila ela fica solta, tá? Assim como o apertamento dentário e o bruxismo. O apertamento dentário e o bruxismo levam a um tensionamento das placas, levam a um tensionamento até do enxerto que o cirurgião pode ter colocado, uma não vascularização desse enxerto e pode levar a uma perda da estabilidade da oclusão e uma pseudoartrose, tá? É fácil de resolver isso, quando a gente observa isso no paciente, a gente orienta colocar botox nos músculos da mastigação para a gente ter mais estabilidade. Bom, em resumo, a gente observa que a grande maioria das complicações, elas foram evoluídas, aconteceram porque teve uma falta de um diagnóstico, um pré-operatório, ou seja, um planejamento bem definido. É importante o paciente ele entender que todo profissional, todo cirurgião, ele, como eu falei, ele despende uma energia gigantesca para realizar a cirurgia do paciente. É inadmissível o paciente ele planejar ficar com os maxilares de uma certa forma e sair da cirurgia de uma forma errada, tá? Isso aí é um erro intraoperatório. Mas complicações acontecem com todo profissional, tá? Isso é normal e isso a gente tem que entender que assim, a grande maioria dos profissionais que são acessíveis ao paciente são os profissionais que conseguem diminuir essas complicações, conseguem diminuir esse elo de intervalo que a gente tem entre um paciente que não entendeu a expectativa real, assim como o cirurgião não entendeu a expectativa que o paciente precisa. Então fica um ruído, um telefone sem fio que pode até ficar entre o cirurgião e o paciente, ou entre o cirurgião e o ortodontista. Então a grande maioria dos profissionais que tem êxito, além de ser bem formados, eles são profissionais que não têm esse elo, muito próximo. Então eu acho que era isso que eu tinha para passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado e se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem via direct ou aqui no Instagram que a gente conversa. Valeu, tchau, tchau.